Muito bem, agora são 10 horas e 29 minutos. Hoje, então, a gente dá sequência, né? A nossa série de entrevistas sobre a Semana de Conscientização da Síndrome de Down aqui no J+. A gente começou ontem com a entrevista com a Heloísa, que é a responsável pela assistência social, Heloísa Maria Dori, né? Da APAE aqui de Canoinhas. E também teve aqui o Roberto, né? Contando pra gente aí sobre como é, né, conviver com a síndrome. A mãe dele, uma queridíssima Tércia, né? Uhum. E hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui o Dr. John Watzko, que é médico neurologista, e ele aceitou nosso convite para falar sobre a síndrome de Down do aspecto médico-científico, vamos dizer assim, né? Então, muito obrigado, Dr. John, por ter aceitado o nosso convite. Sempre, né, uma honra recebê-lo e compartilhar um pouquinho das informações que certamente muitos de nós, estou falando de nós porque a gente se inclui, obviamente, não sabemos sobre a síndrome de Down, né? Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta que eu lhe faço é, do ponto de vista científico, o que é a síndrome de Down? Bom, primeiramente, agradeço o convite, né? É uma alegria estar aqui com vocês, né, no ambiente. E é uma pergunta, assim, que pode parecer simples, mas, na verdade, ela é complexa, né? Por definição médica, né, a síndrome de Down nada mais é do que uma condição de ordem genética caracterizada pela trissomia do cromossomo 21. O que é trissomia? 3, né? Todos nós, homens e mulheres, nós temos cromossomos que são os pares, que são os cromossomos do nosso corpo. E toda célula tem que ter o mesmo número. O problema é quando um desses pares, no caso o 21, acaba tendo uma cópia a mais. E isso vai trazer uma série de problemas, né, de ordem médica e inclusive de ordem neurológica, tá? Caracteristicamente, o síndrome de Down, na verdade, ele foi recentemente tido como esse nome. Não fazem 150 anos, só que já existe desde os primórdios da humanidade. Se você procurar em esculturas antigas, né, quem gosta de história natural, quem gosta de história da humanidade, antropologia, gosta de ver peças de museu, já existem tanto máscaras olmecas, como também assim, pequenas esculturas pré-históricas de pequenos faces de pequenos bebês, né, com faces características do síndrome de Down. Então já existia isso na nossa história natural, mas por definição foi em 1866 que nasceu o termo síndrome de Down. E até então se tratar, como que se recebia as pessoas que tinham a síndrome? Como que elas eram tratadas na sociedade? Historicamente, de uma péssima maneira. Me imagino. Então, assim, se você olhar a história das síndromes, né, as culturas, sejam elas primitivas, mesmo as culturas depois pré-colombianas, mesmo as culturas na Idade Média, né, no princípio, as pessoas, elas acabavam levando para deixar para morrer as pessoas com defeito. Não importava se era síndrome de Down ou se era qualquer outra alteração. Deficiência física. Se tivesse uma deficiência física observada, eles deixavam para morrer ou até matavam, né? Ou abandonavam. A sorte de todas as feras. Os índios não tinham essa cultura? Exatamente. Os índios tinham essa cultura, assim, de que, se tem um defeito, descarta. Né? Então, isso faz parte de quando se estuda antropologia. Na Idade Média, quando houve aquela questão de bruxaria e tudo mais, se atribuiu que tivesse um filho com problema, uma filha com problema, com defeito, era caracterizado como o quê? Ou questão de bruxaria, ou uma questão até de possessão por demônios. Tudo era voltado para a religiosidade. Religiosidade e ocultismo. Isso mesmo. Os dois lados. Né? Quando você começou com o advento da medicina, começou a se estudar um pouco mais, mesmo que a gente tenha história de relatos médicos desde tanto tempo atrás, mas foi se aprimorando os estudos, o pessoal começou a observar características e padrões. E no caso, né, o John Langdon Down, na Inglaterra, ele observou que as pessoas com essa característica, elas tinham características faciais e corporais muito mais semelhantes entre si do que os próprios pais. Isso chamou atenção, então ele começou a observar um padrão. E aí que ele veio com um termo que hoje não se usa mais, que eu já acho bem ressaltado, né, mas nós crescemos ouvindo isso, o facies mongoloide, né? Por quê? Porque as características faciais lembravam a etnia do povo mongol. Era isso, eu só um tempo quase que disse, falei, vou falar uma besteira, agora o senhor está me confirmando essa informação, que vem do povo mongol, isso da Mongólia, mesmo. Né? Por causa da semelhança das características faciais. Agora, não quer dizer que o povo mongol ele tem a síndrome, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as características faciais lembram muito. Isso remete, doutor, à questão dos cromossomos? São eles que definem isso mesmo. As nossas características? Exatamente. Então, sabe que agora eu lembrei da minha professora, aliás, um beijo pra ela, se ela estiver vendo a gente, a professora Rita tá aposentada. Eu vi ela numa excursão de idoso esses dias. Você não tá tão idosa assim pra andar de excursão de idoso, viu, Rita? Você não tá tão idosa assim. Mas a Rita dizia assim, ela era professora de ciências, ela dizia, gente, pra vocês não esquecerem o que é cromossomo,
pensem em como somos. E era uma boa dica, né? Excelente, como somos, né? Perfeito. Então, assim, quando a gente fala em genética, né, nós tivemos que lembrar o seguinte, na década de 80 foi declarada, né, a década do cérebro, e depois o pessoal começou a correr atrás de genética e começou a mapear-se nossos cromossomos para tentar identificar. Só que é muito gene que tem, é muita coisa. Tanto é que aquela informação, assim, dizendo que nós temos uma similaridade muito grande, né, com os primatas, com os macacos e tudo, na verdade isso gera um pouco de confusão, porque se você for olhar o trabalho original, eles pegaram uma pequena fração de 1% do cromossomo do nosso código genético com o do macaco e compararam. Aí falaram que aquela pequena porção era 96% igual. Opa, mas não quer dizer que realmente seja isso, ou então todo o panorama. Mas você está certa. Quando você fala assim, a nossas características, ela é definida pelo código genético. E aí que vem a importância do nosso ambiente e das questões que podem influenciar e alterar a informação genética. Por exemplo, radiação, né? Uma radiação, se expôs a uma radiação, você pode ter uma quebra, uma deleção, uma perda de alguma parte do código genético e vai tentar haver um reparo disso, mas nessa reparação pode haver uma informação errada e pode trazer uma complicação depois. No síndrome de Down, isso não é caracterizado como uma deleção. Na verdade, é quando você está tendo a fecundação ali, você está tendo um erro de uma cópia a mais colocada nesse cromossomo 21. Ah, mas quer dizer então que pode ter cópias a mais em outros cromossomos? Pode, no 13, e é terrível a síndrome também. Né? Você vai ter alterações complicadíssimas. É outra síndrome. É outra síndrome já daí. Então, assim, nós temos os pares de cromossomos, né? 22 pares de cromossomos somáticos. O que são somáticos? Soma-corpo, que vão definir o teu corpo, as suas características físicas, né? E um par de cromossomo, e um cromossomo de ordem sexual, vai definir o teu sexo, biologicamente falando. Eu não quero que ninguém aqui se sinta ofendido, questão de opção, tendência, nem nada. Estou falando de biologia, né? Biologia é definido geneticamente. Cromossomo X, né? Como o X da mãe, X do pai, X da mãe vai dar o quê? Mulher. Y do pai e vindo o X da mãe, homem. Ah, então quem define o sexo do teu filho é o homem? É o código genético do homem, né? É ele que vai definir, tá? Então, o que vai acontecer? Nessa questão assim, do síndrome de Down, quando você vai ter aquela multiplicação de uma célula fecundada e vai fazer toda aquela explosão, você pode ter falhas nessa cópia do DNA. O correto é fazer uma cópia, até vou usar um termo, né, que não seria adequado, mas um xerox, né, ou como se fosse uma impressão 3D, exatamente igual do teu original. Só que às vezes pode acontecer que tem uma cópia a mais e isso vai trazer problema. É isso que vai definir, como você falou muito bem, as características faciais e constitucionais da pessoa. Tá? E por que se dá essa cópia a mais? O que é a falha ali no organismo? Então, é o gene da mãe com o do pai que pode dar algum problema? É de ordem genética, sim. Nós sabemos que quanto mais alta a idade do pai, aumenta a chance de vir um filho com a trissomia do 21. Até um tempo atrás, nós vimos que era muito mais comum em mulheres com mais idade, dos 40, 45 anos, que tivesse uma gestação, aumentava a chance de ter um filho com síndrome de Down. Mas acontece que o Down é muito frequente. Já começa por aí, não é raro. No Brasil, nós temos uma média de 1 a cada 700 nascidos vivos com Down. A média no mundo é 1 a cada 1000. Tá? E você não tem diferença entre etnias de cor. Ah, raça negra, raça branca, me perdoe se alguém achar isso, eu não estou querendo defender ninguém, mas estou falando de etnia aqui. Tá? Então o que acontece? Você tem igual a prevalência. Igual, não muda. Seja europeu, seja americano, seja asiático, você vai ter igual, tá? Porque é de ordem genética. A resposta à pergunta, por que acontece isso? O nosso corpo foi tão bem desenhado, só que ele tem mecanismos de autocorreção. Então ele sabe que ele tem que fazer a replicação das células, tem que fazer uma cópia, mesmo a tua pele. A tua pele ela é renovada constantemente. Então você está sendo o quê? Está sendo produzido e descamando, produzindo e descamando. Quando você tem um erro de uma cópia disso aqui, e você tem um gene que pode determinar até uma lesão cancerosa, é aí que vem aquela alteração. Opa, mas estou com um troço diferente aqui. Mesma coisa no DNA de outras células do teu corpo. Você está fazendo uma cópia, só que na hora de fazer essa cópia você colocou uma folhinha a mais. E não era para estar lá. O corpo ele tem mecanismos de autocorreção? Tem, só que às vezes isso falha. E quando falha isso, você acaba tendo essa cópia do cromossomo a mais e vai trazer todos os problemas. E há algo de hereditário nisso? Então, aí vem uma pergunta assim, a pessoa pergunta, o paciente com síndrome de Down pode ter filho? Pode casar? Pode namorar? Olha assim, olha, pode. O problema é que o homem com síndrome de Down, a grande maioria deles, tem uma característica muito forte, infertilidade. Tá? Então, assim, isso... É raro ter filho, então. Mas tem. Mas tem. Mas tem. E nasce com Down. Não necessariamente.
Então, assim, filhos, né, de pessoa que tem Down, aumenta a chance de 25 a 50% de ter um filho com Down. É muita coisa, né? Em termos médicos, é muita coisa. Aí cabe a ele decidir, o casal decidir. Tomar essa decisão se Exatamente. vai querer ter ou não, né? Agora, eles têm total independência para isso também. Eles podem viver, por exemplo, um casal de Down, né? Ele pode muito bem viver, ter uma autonomia. Vai depender agora do comprometimento que eles têm. Porque assim, ó, quando se fala em Down, até tem uma coisa interessante que muitas pessoas acabam, ai, que fofinho, que bonitinho, né? A gente estava falando disso ontem. E realmente tem umas carinhas tão fofinhas, né? Tão simpáticas, um sorriso tão Infantilizar lindo. eles, né? Isso. Infantilizar. Só que eles não são bichinho de pelúcia. São pessoas que têm sentimentos, que eles têm suas limitações. E a questão da limitação, seja ela cognitiva, né, ou mesmo do desenvolvimento psicomotor, varia de pessoa para pessoa com Down. É muito variado. Você não vai encontrar um igual ao outro. Sempre tem algo diferente. E agora, então, poxa, então se você pega uma pessoa que tem tecido 21 e ela não tem um comprometimento cognitivo tão importante. Ah, então ela é capaz de ir para a escola? Deve. Ah, ela sabe ler e escrever? Aprende, né? Como outra criança. Por isso que é importante a inclusão de você colocar esses pacientes, né, essas pessoas, num ambiente com mais pessoas junto, para desenvolver. Claro que tem aquele também paciente com Down que ele é muito comprometido, que ele tem um atraso de desenvolvimento psicomotor importante, ele tem um retardo mental importante, tanto é que quando o John Langdon Down, né, observou isso, é até perigoso falar isso, mas que as pessoas podem acabar entendendo errado, mas eu vou explicar. Ele começou a observar essas características que eram comuns em pessoas com retardo mental e com essas características faciais. Tanto é que o primeiro termo que ele usou foi idiota mongoloide. Entenda que idiota não é no sentido pejorativo. Idiota vem do grego, idios, né? A pessoa não tem ideia, não tem noção. Então, se a gente pegar, remontar, né, a história, a etimologia das palavras, você entende da onde que vem. O problema é que as pessoas, ao longo dos anos, colocam uma conotação negativa e pejorativa em alguns termos. Com certeza. É uma ofensa, né? É uma ofensa. Hoje você falar isso da pessoa. Mas se você falar aquele cara é um idiota, você está falando eruditamente? Não, você está dizendo que a pessoa não tem ideia, não tem noção. Ou então chama então de nécio, né, que é o sinônimo do idiota. E que parece até que é um elogio, né? Exatamente. Você é um nécio, olha. Né? Ou a mesma coisa tá com me elogiando. ignorante, né? Ignorante é uma pessoa Ignorante é aquele que não tem conhecimento, ignora. ignora. Mas né? nós falamos, ô, você é ignorante, pejorativamente, Eu né? quando quero Puxa. xingar alguém, eu chamo de obtuso e a pessoa às vezes fica me olhando. Exatamente. Tipo, vai que eu sou mesmo, né? Ó, Não tô ensinar sabendo. você é obtuso. Quando você não quiser falar diretamente que a pessoa é uma idiota. Mas claro, a gente tá tirando de contexto, né? A gente tá falando Exatamente. do que foi usado esse termo já para definir a pessoa com síndrome de Down. Ontem eu coloquei portador de síndrome de Down. Uma pessoa já puxou a minha orelha, doutor. Tá certo? Tá errado chamar de portador de síndrome de Down? Portador é aquele que porta. É. Então, assim, se eu posso portar uma arma, então eu posso tirá-la fora também. Agora, assim, primeiro que Down não é doença. Isso é importante. Já dizer. começar a deixar bem claro isso. Down não é doença, tá? É uma síndrome. Então, a pessoa já nasce com essas características. E aí tem uma coisa importante a gente lembrar da parte médica. E é uma preocupação que todo mundo tem. Por ser uma condição de ordem genética, hereditária, e você vai ter um comprometimento no desenvolvimento da confecção, da fabricação, da montagem do teu corpo de estruturas, além das características faciais, que são características, baixa estatura, né? Aquela ausência de uma única linha palmar na mão, né? Mãozinhas mais pequenas, pode ter macroglossia, que é a linha um pouco maior. Por quê? Porque o arcabouço aqui da face, né, da mandíbula, ele é um pouco menor. Por isso que muitos tiram a língua para E fora. língua para fora, exatamente, né? E aí você entende porque as pessoas acabaram dando pejorativamente características a essas pessoas. Outra característica, a parte cardiovascular. É muito comum esses pacientes virem com alterações cardíacas Caso do Roberto importantes ontem, né? e que exige uma cirurgia precoce, já em tenra infância, logo após o nascimento, para correção. Né? Tem problemas pulmonares importantes também, podem ou não ter associado doença celíaca, podem ou não ter problemas respiratórios importantes, podem ou não ter o atraso do evento cognitivo também, com retardo. E vai indo. Então, o nível de afetação no sentido da cognição, ele vai de 0 a 100. É variável. Muito variável. Tanto é que a gente não classifica como grau leve, severo, médio, não faz isso. Não, o cara tem Down. Mas ele pode ter um comprometimento pulmonar importante, ele pode ter um comprometimento cardíaco importante, pode ter uma disfagia, uma dificuldade para engolir. Nós temos pessoas com negócio de Down aqui da cidade, né, que por muitos anos e anos e anos usaram sonda, né, na área da alimentação, mas depois de uma idade avançada, tirou, conseguiu engolir sem se afogar.
né? O senhor falou da idade avançada, isso também é uma pergunta interessante. Sabia que você trazia isso aí. a expectativa de vida da pessoa com Down? Nos primórdios, há muito tempo atrás, não passava de 9, 20 anos. Hoje, a média é 60 anos. Uau. É que a gente vê, né, pessoas com Down aqui na imagem que mostra que muitos já, né, ali com... Isso. A gente vê que tem mais idade. Por que morria tão cedo? Por causa dos problemas cardíacos e respiratórios, né? Então, assim, não se sabia o que fazer. Com o avanço da medicina, com os estudos, com o diagnóstico correto e a capacidade de você tentar corrigir uma malformação cardíaca, você consegue aumentar a expectativa de vida e orientar. É aí que vem aquela resposta, assim, quanto você mais conhece, mais você pode ofertar. Claro que o nosso conhecimento ele é limitado, nós não somos donos da verdade, a medicina tem que caminhar muito ainda em algumas coisas, ainda mais na questão de ordem genética. Né? Mas quando você tem a manifestação de uma alteração cardíaca, pulmonar, você pode intervir. Aí vem outra pergunta, e como que eu desconfio que eu posso ser um filho Down, né, na minha barriga, né? A mulher está lá grávida e está com medo. Porque minha prima teve Down, meu primo teve, não sei o quê, tudo vai. Será que eu vou ter? Vem o medo, vem o pânico. Né? Tanta coisa pode acontecer com esse bebê, né? Coisa. Dentre elas o Down. Isso. Hoje nós temos o ultrassom, né, o morfológico, e quando ele é bem executado, com um bom aparelho, com um médico radiologista experiente que vai lá e faz isso, você consegue já já em uma idade de gestação mais avançada, né, observar características que podem estar presentes em outras doenças, não só o Down. Né? Então você começa, talvez seja um probleminha aqui. Tu já fica esperto. Existe também análise com exames de sangue, você pode fazer, né, enquanto está grávida, tudo para ver se tem algum risco de patologia, inclusive o Down e outras síndromes genéticas. Existe isso. Claro que tudo tem um custo, né, mas existe. Agora, assim, ela é uma síndrome, ela provoca alguma, como o senhor disse, não é doença. Então ela não provoca uma dor, ela não provoca alguma coisa, alguma limitação própria de alguma doença. Ela tem as limitações da condição do Down. Isso. Né? Então, assim, se o paciente ele vem com uma condição cardíaca grave, que exige a tetralogia de Fallot, que dizem que é uma inversão de tudo que tem lá do coração, é para cirurgia. A situação de risco qual que é? É que se você não fizer a cirurgia, o paciente logo perece, ele não consegue manter o débito cardíaco, não consegue manter uma oxigenação boa, ele perece, falece. E os pacientes que fazem a cirurgia evoluem muito bem, né, quando vai tudo bem. Mesma parte pulmonar. Alguns pacientes têm uma dificuldade respiratória tão grande que ficam hipersecretivos. Qualquer ventinho, como diz o povo, vai pegar um vento, né? Qualquer gripinha leva a pneumonia. E pode acabar falecendo. Isso pode. Agora, da questão da limitação, é interessante ver assim, nem todo Down ele tem retardo mental. Tem Down que são muito inteligentes, muito espertos, e sim, podem trabalhar. E às vezes trabalham e executam melhor, né, do que muita pessoa, digo, como neurotípico, que não tem nada. E me faz lembrar isso, aquela propaganda que um tempo, a campanha vou fazer uma propaganda sem ganho nem nada aqui, sem como de interesse, mas é a propaganda do McDonald's um tempo atrás, lembro que disso. Tinha uma paciente assim, todo mundo lá, daquele agito, de repente, né, mostra assim uma paciente com Down, aquele sorrisinho, levando a bandeja. Sai de cena o foco dela e de repente aquele barulho da bandeja caindo no chão. Aí volta-se, ela tá bonitinha servindo o cliente e vê o neurotípico, a pessoa que não tem nenhum problema, que acabou derrubando. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que só porque ele tem uma síndrome, ele é incapaz? Ele vai só fazer coisa errada? Não! Todos nós podemos fazer erros e fazer coisa errada, mas você tem que estimular. E aqui vem o grande nó da coisa. Tem o diagnóstico de síndrome de Down? Primeira coisa, não entre em desespero. Hoje nós temos informação muito fácil, dá do buscador aí, tu acha milhares de informações a respeito de sociedades, de instituições que já têm dicas de como lidar com o Down. A parte média vai te orientando direto, mesmo na maternidade, nasceu com Down. Nasceu, tu já sabe, tá feito diagnóstico, não precisa fazer teste nenhum. E você já vai preparando e encaminhando. Agora, no desenvolvimento da criança, com a estimulação correta, você vai tendo os avanços e você vai conseguir ver o resultado. Então, quer dizer que o ambiente que você encontra, uma família que está dando apoio, que está estimulando, é crucial. E ele pode, então, dessa forma, melhorar a cognição dele, melhorar o entendimento das coisas, melhorar a autonomia. Isso pode acontecer. É aquela história, se você deixar uma criança, mesmo seja uma neurotípica, que não tem nada, presa num canto, sem contato com pessoas, o que você vai ter? Vai virar um animal, praticamente, né? Exatamente. É a mesma coisa assim, se você tiver um filho hoje e você levar ele lá para a Rússia, um exemplo, e você cria ele no ambiente só ouvindo russo. Mas ele é brasileiro. Pai e mãe brasileira, mas cresceu no ambiente russo, só ouvindo russo. Vai falar o quê? Russo. Falar russo. Porque o cérebro humano, ele tem a capacidade de aprender aquilo que ele escuta e ele enxerga. Vai depender do estímulo.
Então a família é importantíssima. Importantíssima. E aí que a gente vê uma situação muito delicada, que muitas famílias acabam não tendo estrutura psicológica quando vê um paciente com uma síndrome, né? Tem pais que não aguentam, que não aceitam, às vezes as mães também. As mães, normalmente, elas acabam tendo, né, para o instinto maternal, um pouco mais acolhedor. Mas tem pai que não suporta isso. Frustra, por quê? Vem a expectativa. Tem um caso interessante que eu conheci há 20 anos atrás, lá em Curitiba, quando eu estava morando lá ainda, tinha um cara muito rico, e ele teve um filho Down. E ele tinha uma expectativa tão grande com esse primeiro filho, e veio Down. Só que ele se apaixonou pela condição do filho. Só que de tanto que encher as paciências dele, amigos e tudo mais que não suportavam, vai fazer plástica, músicas características dele, começou a fazer. O resultado disso, eu não consigo mais dar para meu filho, não é mais meu filho esse. O filho que eu conheço, que eu tinha, era aquele. Pense no arrependimento desse homem. Então assim, não adianta você querer mudar a estética. E ele conseguiu fazer isso? Mudar a estética? Melhorou. A plástica você consegue fazer. Claro que gastou horrores, né? Você falou em um homem muito rico, eu já lembrei do Roberto Justus, porque ele tem uma filha com Down, né? Ele tem uma filha, e ela é influencer, não é? Eu não sei se ela tem Down. Ela tem Down, não é? Eu acho que não é Down. Não é Down, mas a característica é muito patologia, de Down. né? É uma outra patologia. E ela tem e realmente o rosto dela foi mudando com o tempo. Eu já Não sei se ele não fez algum procedimento. problema dela, mas acho que não é Down. Não é Down? Não. Então tá, mas é um caso de famoso, Exatamente. de homem muito rico, Gilberto Justus, que tem, né, uma filha que tem algo aí, se não tem é um Down, é uma síndrome próxima disso. E ela é uma digital influencer, né? Nossa, a Rafinha, né? Rafinha é o nome dela, né? E você vê, não é porque a pessoa tem, de novo falar, não é porque a pessoa tem uma síndrome, uma condição que agora ela está condenada. Peraí, vamos ver as habilidades da pessoa. E é isso que eu acho maravilhoso, o trabalho que a PAI faz, né? Então, assim, é todo um trabalho de conscientização, de orientação, vem a parte médica, vem a parte fisioterápica, vem a parte de fono, vem tudo para ajudar a desenvolver. E como é que o senhor enxerga essa questão de o Down ir para a escola regular? O senhor acha que é saudável? Eu acho, porque assim, até tem uma questão assim que a gente precisa entender. Nós temos hoje, vivendo uma sociedade com tanto acesso a tanta informação, tão fácil, tão tranquilo, que criou-se um hábito de obrigar a fazer leis para obrigar as pessoas a respeitar os outros. Mas espera aí, respeito é uma coisa que vem do teu coração e vem de casa de educação. Não importa o jeito que você é, você tem que aprender a ter respeito pela pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Porque hoje em dia tudo é lei para isso, lei para aquilo, para proteger. Mas espera aí, proteger do quê? Se o princípio é a educação, é o respeito que você tem que ter pelos outros. Né? Então, quando você tem, assim, uma criança com Down, poxa, ela não tem tanto retardo, né, mental, não tem tanto dificuldade cognitiva. Você não tem aquela dificuldade tão grande. E ela pode interagir? Por que ela não pode fazer inclusão? Claro que pode. Deve. Agora fica só numa PAI, uma outra instituição institucionalizada? Não. Agora, claro, tem pessoas com síndromes que são muito comprometidos, muito, que exigem um suporte, um apoio constante, ficar aspirando, ficar trocando sonda, é a fralda, é a postura, aí é meio complicado. Aí Há você, casos assim. claro, isso não só dá, com outras situações também. Então você acaba, às vezes, tirando o foco, que é da interação com as crianças e com o aprendizado, e tá todo mundo olhando pro coitadinho. Peraí. Então tem que ter um pouco de bom senso. Qual que é o momento de levar? Vamos interagir aqui. Eu acho muito saudável você ter uma interação com as pessoas. Até porque, para quem não tem nada, aprender a respeitar a condição do outro. E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é muito importante, né, doutor? Que é desmistificar, né? Primeiro, às vezes você tem alguém que trata com preconceito como se fosse uma pessoa absolutamente incapaz de raciocinar. Por outro lado, você tem pessoas que infantilizam no sentido de agradar. Exatamente. E nenhuma das duas formas é a correta de abordar. Exatamente. Né? A Estela pesquisou aqui, eu peço desculpas, eu tinha falado que a filha do Roberto Justus tem síndrome de Down, não é isso, né? Ela tem estenose crâniofacial. Isso. Ela é uma má formação com que o crânio se forma de maneira diferente. Nossa. Na verdade, não é que forma assim, até, já que você puxou esse gancho, então eu vou aproveitar. Isso é uma situação que nós temos que ficar muito atentos quando as crianças nascem, porque veja só, as mulheres têm seus filhos e quando vão lá para a maternidade, né, tem uma situação desconfortável que vai lá o médico, né, ficar fazendo o toque para ver a dilatação. De hora em hora tá lá, né, fazendo o toque, ele vai estar lá, né, qualquer com dor que chega e tudo, na porta, tá lá, né, com tá perdão lá. de expressão, né, aquela posição de frango assado, né, e vai lá e toque. Tá, o que é essa dilatação? Para ver como que tá a dilatação do colo. O que é o colo? É como se fosse o portal, para o que vai passar a criança lá do útero. Agora pensa. Chegou em 10 a dilatação. 10 o quê? 10 centímetros.
Tá, mas a criança tem um período cefálico de 40. Quer dizer que você vai ter que passar São Paulo para Curitiba? Como é que nasce isso? Então, aí você vai entender uma situação assim. A criança, os ossos da criança, eles não estão todos soldados. Eles são soltos. Não ficam voando por aí, não é assim, mas eles não estão soldando com o outro. Por quê? Na hora que vai passar pelo canal, né, do colo do útero, pelo canal vaginal, a cabeça, o crânio, ele vai começar a cavalar um ossinho no outro. Por isso que a criança, quando nasce, ela é aquela cara meio... diferente, de joelho. Ele brinca, né? Ah, de joelho. A mãe fala, ai, que lindo. Aí você fala assim, lindo aonde? Com todo o respeito, né? Ó, amanhã eu vou dizer que é lindo, né? Mas hoje tá aquela cara assim inchada. Hoje ainda não. Mas amanhã, ai, que lindo. Geralmente Né? eles nascem com a mesma cara também. Todo. Né? Cara de brabo assim, o que eu tô fazendo aqui? Bem isso. Mas no dia seguinte, banho tomado, já desinchou tudo. É realmente, você tem razão. É lindo, né? Parabéns. Então acontece, só que no desenvolvimento, a criança vai crescendo e esses ossos, eles vão também começando a crescer e se aproximar. Nesse processo de se aproximar, eles vão soldando. O problema da cranioestenose, da estenose craniana, é quando eles fazem essa soldagem muito precoce. O cérebro vai ter que crescer também. Só que o osso é um limitador. A hora que soldou as placas ósseas, o cérebro crescendo não tem espaço. E é isso que pode trazer problema neurológico, desenvolvimento, comportamental e cognitivo, porque está apertado. Se você percebe isso bem cedinho, tem cirurgia. Você vai fazer a neurocirurgia para dessoldar, como se fosse passar uma serrinha de tudo, para deixar espaço para o cérebro ir crescendo. Mas isso intuitoria? Não. Não, isso é depois que nasce. Depois que nasce. Então tem que ser um diagnóstico já... Isso. Já exato no momento que nasce. Uma dica aqui, ó. Todo mundo fica preocupado com a moleira da criança, não fica? Por que tem aquela moleira? Porque não está soldado. E você, como você vai examinar a criança, o pediatra vai lá vendo, acompanhando a pericultura, ele sempre vê onde está a moleira. Para quê? Para ver se não está soldado precocemente. Ah, tá precocemente? Faz a tomografia. E tá soldando. Neurocirurgia. Intervém rápido, tá tudo bem. Ele tem o tempo certo para fechar. Tempo certo. E é super perigoso, né? E quando é muito cedo, você pode trazer com o seu com a filha do Roberto Justus. Olha que interessante. Né? Olha só. E a gente tá falando de alguém que tem condições de contratar os melhores médicos. Passa então, a mão no telefone e ela vai na casa. Não é uma questão financeira, não. Né? É com toda certeza. Atenção, foi interessante esse gancho, porque a gente vê assim, nós seres humanos, a gente acaba assim, se acomodando muito fácil em algumas coisas. A gente se acomoda muito fácil, a gente fica vendo, é como faz parte da paisagem praticamente. Não te chama atenção. Aí você vê assim, mas mãe às vezes tem aquelas coisas, mas tem coisa errada aqui. Ou às vezes alguém da família fala, não, meu filho não tem nada, né? Se ofende. Se ofende. Então assim, vamos parar com essa questão da ofensa, mas será que é possível? Mas será que é? Então vamos olhar. Na dúvida, vá olhar. Vá olhar. Aí você acaba ajudando a criança. O autismo, por exemplo, que é mais difícil de detectar, né? Mas exatamente. não é impossível. E a mesma coisa, tem autismo assim, perguntaram esse tempo assim, mas o Down pode ter autismo também junto? Pode. Pode, até de 25% a 36% dos pacientes com Down pode ter um composto complexo autista junto. Pode ter. Só que é difícil caracterizar tudo certinho, né? Mas pode ter. Então, cada criança é uma particularidade. E o Down é um mundo a se desvendar, né? Pelo que você falou aqui, né? Cada caso é um caso. Tem situações em que a pessoa tem um desenvolvimento cognitivo maior, outras vezes menor, né? Eu vejo assim, a situação do Down, são dois aspectos muito importantes que você tem que ter quando logo que nasce a criança com Down. Primeiro assim, vem a surpresa e apareceu o Down. Diagnóstico na hora que nasce, você já vê a carinha. Pode dar cara de joelho, você já vê que esse joelho é Down, né? Aí vem todo o aconselhamento da família para tranquilizar e investigação imediata para ver se tem ou não tem alguma alteração cardíaca, pulmonar ou outra alteração. Por que isso? Se você detecta precocemente e você já vai fazer o tratamento cirúrgico precocemente, aumenta a sobrevida. E aí nesse tempo todo, olha só como é interessante a situação, né? Me perdoe quem discorda disso, mas a opinião que eu tenho. Se você vê o teu filho que precisa de uma cirurgia, seja uma apendicite, uma vesícula, uma cirurgia, caiu, quebrou a perna, tem que fazer uma cirurgia para botar uma haste, ortopédia, placa parafuso, não importa, uma cirurgia. O teu nível de estresse é ou não é alto? Sim. Você para tudo e fica focado só nisso. Agora olha que interessante, então você recebeu o negócio de Down e de repente já vem a notícia que tem que ir para a cirurgia semana que vem. Nesse tempo você começa a procurar tudo e tenta se acalmar, mas está focando nisso. Mas não, ele precisa fazer cirurgia do coração, porque isso vai ajudar. Aí vem outra pergunta, mas em fazendo isso, ele melhora o desenvolvimento. Ele não vai ter isso aqui tudo lá. Então você começa já a se moldando numa condição psicologicamente para ajudar teu filho.
Bacana. Deixa eu aproveitar aqui que eu já esquecendo, o Biluca está te mandando um abração. Ei, Bilucão. Grande gratidão, tenho muita... Grande profissional, tenho grande gratidão a ele e Deus o abençoe sempre, que ele está passando pra gente, né? É o Alexandre também passando, né? Que é a má formação do crânio, a questão da... É crânioestenose, né? Isso mesmo. O nome da... Isso não é o correto. E não é uma síndrome muito comum, né? Não. Não é pelo jeito, né? Muito Ó, comum. Joércio Burgit, muito oportuno o assunto do programa de hoje. Parabéns. Ah, legal. Tem alguma pergunta lá? Acho que o pessoal tá só dando bom dia, bom dia, bom dia, bom Acho dia, que né? não tem nenhuma pergunta a respeito, não. Obrigado, Abrão, também, tá na escuta aqui, tá na audiência do programa, né? A gente tá prestes a entrar, então, na Nativa FM com a nossa transmissão. A Fernanda Cristina Pereira também, mandando abraço aqui pra gente. No nosso Facebook, a Marilene Gren. Eu não sei se você falou esses nomes, Estela. A Marilene Gren, a Laura Paula Almeida, que está assistindo no YouTube. A Liberace Ferreira, bom dia. Vera Lúcia Werner, Marilene Figura, Roseli Adão Bigas, a Irma Schultz, Dirce Becker. Tem uma galera aqui, Nossa, né? tem muita gente assistindo. Muita gente assistindo Que bem. aqui. Muita gente. A doutora Rubia, mas ela também, né? Ela é fisioterapeuta, Rubia de Aguiar também assistindo. Isso. E dando um abraço pra gente aqui, programa top, obrigado, viu? O Jordão Alves, bom dia, Estela e Dinei, parabéns pelo programa, obrigado, viu? Dival Cordeiro, tá assistindo lá de Jaraguá do Sul, a Lúcia Piloto. Ela quer ganhar o ovo tem que ir lá no Instagram, tá? Tem que ir no Instagram, né, pra curtir lá. Um sonho de valsa, doutor, você curte um sonho de valsa? Bom, médico, né, eles já pensam em quantas calorias, quantas diabetes vai desenvolver aquilo. Aí eu já tenho uma posição diferente, até eles falam que você tem uma encrenca, assim, porque nós temos até uma pergunta, como você tocou essa questão do sonho de valsa caloria, porque muitas vezes se perguntam, mas é uma coisa que eu comi? Será que é uma coisa que a alimentação está afetando isso aí tudo? Mas veja, nessa questão de alimentação caloria, antigamente se você pegar as fotos do pessoal dentro do século passado, pré-guerra, pós-guerra, não estou falando do pessoal que passou fome, o normal. Quantas pessoas acima do peso você via? Nas fotos antigas? Nas fotos antigas. Cara, eu acho que eu não vejo muita Não gente, era não. algo comum. Então, assim, ó, se As você... pessoas comiam muito mal, acho que ela tá Mas veja só, não era só isso, as pessoas comiam, mas elas gastavam, mexiam. Hoje em dia nós comemos e ficamos no sofá, entramos no carro, vamos na esquina buscar mais cuca e mais um achocolatado, uma coisa, e volta vendo a TV do sofá. Muito sedentarismo. Sedentarismo, né? O pessoal antigo comia aqueles pão com banha, né? Aquelas cucas de farofa, que era 3 dedos de massa e mais 3 dedos de farofa com banha e açúcar cristal, de porco, né? E os caras ficavam gordinhos? Não, porque eles comiam aquela pedação mais o café, pegava enxado e machado e ia pro lote e carpir. Né? É verdade, não vê, né, obeso nas fotos antigas. Gente, a partir de agora estamos ao vivo também na Nativa FM, sejam bem-vindos aos nossos ouvintes. A gente está conversando com o Dr. John Watzko, que é médico neurologista, sobre a síndrome de Down, naquela série de entrevistas que a gente está fazendo ao longo dessa semana de conscientização da síndrome de Down. A gente já está caminhando aqui para um encerramento da entrevista, mas eu gostaria de aproveitar os ouvintes da Nativa para que o Dr. John fizesse um apanhado geral dessa nossa conversa, né? Falando aí, então, sobre, do ponto de vista médico, como que nós, que não temos a síndrome, que desconhecemos muita coisa da síndrome, devemos tratar aqueles que têm a síndrome, doutor? Então, vamos passar pelo final da tua pergunta, Isso. né? Eu entendi, você quer um resuminho. Isso, um né? resuminho para os ouvintes da Nativa. Isso. Então, assim, primeira coisa, não importa o diagnóstico que você está vendo na tua frente, primeira coisa é respeito. Isso é uma coisa crucial, importante, tem que ter respeito por aquela pessoa. Primeiro, se você pode ser um neurotípico, você pode ser uma pessoa que não tem nenhuma doença, nenhuma síndrome, o teu cérebro vai funcionar perfeitamente, mas você está vendo alguém que tenha uma condição diferente, que destoa. Primeira coisa, respeite. É educação. Não precisa falar, tenho pena. Não é pena, é respeito. Respeito. Então, assim, vamos lá. Resumindo, síndrome de Down é uma característica determinada geneticamente. O que é geneticamente? Que vem de herança hereditária, vem do pai e da mãe. Mas vem que o pai e a mãe carregam uma coisa? Não. É na hora que hoje a concepção, você vai ter aquela cópia dos cromossomos, que vem do pai e que vem da mãe. E um desses cromossomos, que é o 21, é feito uma cópia a mais. Em fazendo essa cópia a mais, você vai ter problemas de ordem estrutural no teu corpo físico. Vai ter a característica daquela faces, né, características, com os olhinhos, né, como se fosse a etnia mongol, né, olhos mais puxados, você vai ter uma cara meio achatadinha, um narizinho mais para dentro também, né, até um sorriso simpático. Pode ter impressão daquela macroglossia, que é a língua maior para fora da boca, porque a parte da mandíbula não desenvolve direito, tá? Você pode ter problemas de ordem cardíaca, malformações cardíacas que podem acabar acarretar risco de vida se não for intervido precocemente, problemas de ordem pulmonares, facilitando pneumonia, problemas intestinais, pode ter retardo mental ou não,
pode ter atraso de desenvolvimento psicomotor ou não, pode ter a disfagia, que é a dificuldade de engolir alimentos. Tá? Basicamente, é isso. Né? Agora, cada paciente tem uma característica diferente. Nós comentamos aqui no começo da entrevista também, de que às vezes a pessoa pergunta se o paciente com Down ele pode se apaixonar, pode namorar. Pode. E eles gostam muito, né? Né? Como diria o pessoal, é bom. É bom. Quem não gosta, né? É bom. Bacana. Nossa, fez um resumão bem bacana mesmo da nossa conversa, Dr. John Watzko, médico neurologista, muito bem quisto aqui para a nossa sociedade, né? E nos desmistificando aí essa questão da síndrome de Down. Obrigado, doutor. E sempre será muito bem-vindo aqui no programa. Espero recebê-lo outras vezes. Opa, eu agradeço o convite. Foi uma grande alegria, né, estar aqui com vocês. E também coloco à disposição para outras oportunidades quando assim o quiserem. A gente vai chamar com certeza.